No primeiro vídeo da série eu falei sobre os sintomas da pressão alta de origem emocional e hoje o assunto abordado vai ser por que o emocional faz a pressão subir? Você já parou para se perguntar? Não é dúvida nenhuma, todo mundo já sabe que o seu emocional faz a sua pressão subir. Crise de ansiedade, estresse, depressão faz a pressão subir. Agora você já parou para se perguntar por que isso acontece? Então, fica assistindo depois da vinheta, eu vou explicar de uma forma bem fácil, pegar toda a complexidade da medicina e trazer para você de uma forma simples que você vai conseguir entender. Assuntos importantes, falar um pouquinho sobre adrenalina, cortisol, já ouviu falar do cortisol, hormônio do estresse? Pois bem, vou falar com detalhes e coisas importantes que você deve se atentar, que talvez você possa estar sentindo e você nem saiba. Então, sem muita delonga, vamos logo lá falar um pouco sobre o porquê que a sua emoção faz a sua pressão subir. Vamos lembrar um pouquinho lá dos Homens das Cavernas, já falei isso lá no primeiro vídeo, mas eu vou dar uma pincelada aqui mais rápido. Então, nós somos descendentes lá dos Homens das Cavernas, onde nós tínhamos que estar numa constante luta para sobreviver, seja para correr atrás de comida, seja para fugir para não virar comida. Então, é natural, isso em qualquer ser vivo, o instinto de sobrevivência. Toda vez que você se sente ameaçado, o seu corpo prepara você para uma situação, seja para lutar, seja para correr. Isso aí acontece principalmente com a liberação do hormônio chamado de adrenalina. Você provavelmente já ouviu esse hormônio, é muito falado para os amantes dos esportes radicais, né? Gosta de pular de paraquedas, skate, coisas que podem colocar sua vida em risco. Pois é, mas pasme, tem gente que gosta disso aí. Então, toda vez que você entra numa situação de estresse, que você está sentindo, você tem a sensação de que você está correndo o risco de morrer, ele é ativado esse hormônio, e esse hormônio ele tem uma finalidade, a adrenalina. Esse hormônio ele vai atuar no seu corpo para lhe dar força para você lutar ou correr, vai preparar os seus músculos, todo o seu organismo vai ser preparado para essa situação. Então, na hora que esse hormônio, essa adrenalina, ele atua no seu corpo, ele vai atuar, por exemplo, nos seus músculos, vai aumentar a circulação sanguínea para os seus músculos. Essa é a finalidade principal. Então, vai chegar mais sangue, vai chegar mais glicose, vai chegar mais oxigênio, tudo isso para você ter força. E, claro, quem vai bombear sangue para os seus músculos? O músculo maior de todos, o coração. Exatamente. Então, quando a adrenalina ela entra no coração, ela entra lá, vamos dizer, chamados de sítios. São buraquinhos que ele entra e ele ativa. Na hora que ele ativa, o coração começa a contrair rápido, contrair forte. É por isso que você sente a palpitação. Então, quer mais detalhes? Assista o vídeo sobre sintomas. Mas esse não é o foco. O foco aqui principal é falar o porquê que a sua pressão sobe. Então, na hora que a adrenalina ela começa a atuar no seu organismo, faz o coração contrair mais forte, contrai mais rápido, aumenta a frequência cardíaca. É por isso que quando você está nervoso, sua frequência cardíaca passa de 100. Eu já tenho um vídeo que eu falei qual é a frequência cardíaca normal. Vou deixar aqui no card, tá? É um vídeo bem legal. Mas resumindo aqui, frequência cardíaca normal é de 50 a 100. E isso em pessoas em repouso, sentada, esperando ali pelo menos uns 5 minutos, essa é a frequência cardíaca normal. Mas uma pessoa que está sob uma descarga adrenérgica muito grande não está normal. Então não tem como você considerar esse valor normal para uma pessoa que não está normal. É claro. É claro, sua frequência cardíaca vai subir. E aí você vai ver o sintoma mais típico, que é a palpitação. Mas a adrenalina não atua só no coração, não. Ela vai atuar também nos seus vasos sanguíneos. O que é que ela vai fazer? Vasoconstrição. A sua artéria está desse calibre, fica desse. Mas por que isso acontece? É simples. Se você tiver uma mangueira, estiver segurando a mangueira, ela vai sair água. Mas se você apertar a ponta da mangueira, quer dizer, você diminuir o calibre ali da mangueira, a água ganha velocidade. E essa velocidade é importante para quê? Para fazer o sangue circular rápido no seu corpo, para levar oxigênio, levar glicose, levar nutrientes para os seus músculos, para o seu cérebro, para poder raciocinar melhor. Mas também atua na visão. Sim, o que é que ela faz? Ela faz uma dilatação da pupila, suas pupilas abrem. Para quê? Para ver melhor. Atua no seu intestino, no todo o sistema digestivo, só que aí é inverso, aí atua paralisando. Para quê? Gente,
Nessa hora, não pode dar vontade de ir no banheiro, tem que travar mesmo tudo. Imagina só, você está desesperado, tentando correr, tentando lutar pela sua vida e dá vontade de ir no banheiro. Não faz sentido, né? Então, realmente, há uma paralisação. Mas aí você se pergunta, ok, doutor Cota, eu já entendi como é que a adrenalina atua para fazer minha pressão subir. E o cortisol? Como é que o cortisol vai fazer a pressão subir? Bem, um dos mecanismos dele, ele também ajuda na vasoconstrição, mas esse aí nem é o maior. O maior efeito dele é que ele faz uma retenção hídrica. Ele segura água, vamos dizer assim, no seu sangue, aumenta o volume de sangue. Ora, se aumenta o volume de sangue, ele aumenta a pressão, a tensão sobre a parede das artérias, e isso leva à pressão alta. Pessoas estressadas, não aquele estresse súbito ali é ação praticamente 100% da adrenalina, mas o estresse crônico, a pessoa que tem síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, aquela pessoa que vive numa situação de alerta, tem o cortisol muito alto. E esse cortisol vai ajudar também no aumento da sua pressão. Então nós temos basicamente 2 hormônios que vão contribuir para o aumento da sua pressão. Seria a adrenalina, que é uma ação muito mais rápida, e o cortisol mais a longo prazo. É por isso que pessoas estressadas têm uma pressão um pouco maior. É óbvio, gente, presta atenção, é óbvio que uma pessoa sob o estresse agudo, ela vai ter um pico de pressão lá em cima. Mas aquela pessoa que tem, sabe aquele estresse todo dia, aquele pouquinho em pouquinho, ela acaba também tendo uma pressão mais alta. E aí é graças ao efeito do cortisol. Também da adrenalina, claro, a pessoa fica toda hora liberando adrenalina ali no corpo. É claro que a pressão vai subir, vai atuar no coração, vai atuar nos vasos sanguíneos. Mas tem coisas do cortisol que talvez você não saiba. E aqui eu vou dar alguns sintomas de cortisol alto. Antes de falar dos sintomas de cortisol alto, nós temos que fazer uma separação entre aquele cortisol alto devido à ansiedade, ao estresse, síndrome do pânico, e aquele cortisol alto de doença. Então, doença, quando eu falo de cortisol alto, a primeira coisa que vem na mente é síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, eu vou deixar uma foto aí na tela de uma pessoa que tem síndrome de Cushing. Normalmente são pessoas gordas, elas são uma face de lua cheia, né? Rosto bem arredondado, ela tem uma barriga maior, uma barriga proeminente, estrias, é muito característico de pessoa que tem síndrome de Cushing, essas estrias. Então, isso aí é uma doença, é outro assunto, isso aqui já não é do cardiologista, isso aqui já é do endocrinologista. Eu estou falando daquele cortisol que está alto de forma frequente, mas não valores astronômicos. Então veja ali, mais ou menos o cortisol, ele varia ali, tá? Em média, depende do laboratório, de 4 a 22. Será que as pessoas ficam ali, o cortisol ali batendo na trave, sabe? 22. Eu já cheguei a pegar pessoas que não têm doença nenhuma, um cortisol de 26, 27. Mas não é doença. Mandei para o endócrino para ver, endócrino, dá uma olhada aí para ver se tem alguma coisa desse síndrome de Cushing. Não, Cota, não é nada, é puramente estresse. E esse cortisol vai dar sintomas. Eu acho que aqui vale a pena que você esteja assistindo. Se você chegou até agora, não sai agora não, que agora que vem o melhor. Agora talvez venha algumas dicas aqui para vocês de por que você, quando você está estressado, pessoa estressada tem vários sintomas. É mesmo, é? É mesmo? Então eu vou começar a falar deles. O primeiro, diminui o limiar de dor. Como assim, doutor Cota? Eu não entendi. Então, imagina que uma pessoa vem me belisca. Normalmente eu sinto uma dor. Vamos lá, vou dar um beliscão ali bem forte, vou dar uma dor ali 4. Mas, como meus nervos estão mais sensíveis, para mim, aquela mesma beliscada não é mais 4, agora passa a ser 7. É uma dor muito intensa já. Então, diminui o limiar de dor. Pessoas que começam a sentir dor que normalmente não reclamar, que antigamente não era tão ruim. Então, de uma dor de cabeça leve, que conseguia tomar de pirona, passa. Agora não, a dor começa a ficar insuportável. Aquelas dores abdominais começam a ficar muito forte. Piora do seu reumatismo. Pois é. Quem sabe o estresse não possa estar contribuindo com isso. E suas dores estão aumentando por conta disso. É verdade. Diminuição da serotonina. Paciente, eu não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento, uma classe de medicamentos chamados inibidores da recaptação da serotonina. Não. A serotonina é o hormônio que vai dar ali humor. Então, quando a gente diminui a recaptação, aumenta a serotonina. Beleza, então você fica mais bem-humorado. Só que aí diminui a produção.
Então, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que tem mudança de humor, né? Tem horas que está feliz, tem horas que já está triste, aí cai, parece que está com depressão, não é? Isso pode ser sintoma do seu cortisol alto. Mas aí fica sempre a dúvida, né? Ansiedade que levou à alteração do humor? Ou foi o cortisol que aumentou e alterou seu humor? Normalmente é um alimentando o outro, né? Fica aquele círculo vicioso. O cortisol leva a alteração do humor deixa a pessoa mais estresse aumenta o cortisol e fica esse círculo vicioso aí. Quem já ouviu falar que pessoas estressadas têm baixa imunidade, adoecem mais fácil, pega a gripe mais fácil, pega a pneumonia? Quer ver uma coisa que é muito frequente? Talvez, se já aconteceu isso com você, coloca aí nos comentários para as pessoas saberem. Pessoas estressadas acabam aflorando, desencadeando herpes zoster. Não sabe o que é herpes zoster? Bem, aqui na região norte a gente tem o costume de chamar de cobreiro. Vou colocar aí na tela para você ver. Se por acaso tem um nome diferente na sua região, coloca aí para a gente saber como é que você chama cobreiro aí na sua região. Mas o cobreiro nada mais é do que um vírus da catapora que ficou preso lá no nervo. Isso tem catapora, ó, há décadas atrás. E aí, de repente, por essa baixa da imunidade devido ao estresse, o vírus sai dessa forma, dessas bolinhas aí. E dói, gente. Dói muito, dói. Teve uma senhora que chegou aqui comigo com uma história de estresse, teve morte na família, claro, luto, óbvio, né? E começou com dor, ela veio comigo com dor, aí conversa vai, conversa vem, e quando eu fui escutar ela, na hora que fui fazer o escuto, ela sentiu dor. Aí eu fui ver, tava lá cheio de bolinha, disse, isso aqui tem cara de herpes zoster. Não sou especialista, mandei pro infecto, o infecto confirmou, herpes zoster. Então, você já sabe, cortisol diminui sua imunidade e pode começar a aparecer mais doenças. Diminuição também da libido. Realmente, eu não vou falar de diminuição da libido, é perda da vontade de... porque se eu colocar o nome aqui, o YouTube, uma vez ele já quis bloquear um vídeo meu que eu estava falando sobre medicamentos que levam à disfunção, perda da potência. E aí quando eu falo esse nomezinho no YouTube, já pensa que eu estou falando alguma coisa que não é para eu falar, então todo mundo já entendeu aí, né? Pois é, mas você perde aí a libido, olha só, um hormônio. E aí também, de novo, né? É o estresse que leva à perda ou o hormônio? E às vezes é os dois. Aquela história da retroalimentação, um ali fica alimentando o outro. Fadiga. Você está estressado, está cansado, já acorda cansado, começa a trabalhar, vem logo vontade de deitar, dormir, fica bocejando. De repente, você está estressado, seu cortisol alto, e você está tendo fadiga por conta disso. E veja que todos esses sintomas que eu estou falando aqui também valem para a síndrome de Cushing, tá? Mas também vale para as pessoas que estão com esse cortisol um pouco mais alto e pode estar dando algum desses sintomas. Claro, gente, pelo amor de Deus, a medicina não é quer dizer que você vai ter todo e não vai ter tão florido como está aí, né? Às vezes aparecem uns 2, 3 sintomas que já liga ali o alerta, talvez seja isso aí. Faça uma análise com você, enquanto você estiver ouvindo o vídeo, veja se isso aí não está acontecendo com você. Óbvio que aumenta a pressão, não vou nem falar, isso aí... Já comecei a falar do vídeo sobre isso. E tem uma coisa que é interessante. Aumenta acne. Exatamente. Espinha no seu rosto. Olha só. Você já está estressada, aí começa a aparecer espinha no seu rosto, aí você fica mais estressada porque ganha espinha no seu rosto. Que maravilha, né? Aumenta a produção de glicose. É por isso que o paciente estressado que tem diabetes, a diabetes descontrola sob estresse. Essa semana mesmo eu atendi uma senhora que estava com uma glicose ali, a diabetes dela está em torno de 120, 130, e aí teve uma morte de um familiar, a glicose dela foi para 220, tomando a mesma medicação, e ela falou os detalhes. Doutor, o senhor nem sabe, eu até comecei a comer menos. Porque a pessoa, né, sob luto, acaba não comendo. Como é que pode a pessoa comer menos e a glicose aumentar? Pois é, lembra que eu falei que ali o estresse ele nos prepara para lutar ou para correr, que a gente precisa de energia? Então o corpo começa a transformar a sua gordura em açúcar para ter energia, para você poder lutar ou correr. Também aumenta a sede e pode levar até a insônia. De novo, a insônia é aquele negócio. É o estresse que leva a insônia ou o estresse que aumenta o cortisol leva a insônia? Resumindo aqui, meus amigos, estresse só vai fazer mal para a sua saúde. Aí você deve estar me perguntando, Mas doutor Cota, ok, eu já entendi tudinho, eu já sei como é que o estresse faz elevar minha pressão, mas e o que eu vou fazer agora para diminuir meu estresse? Porque é uma coisa automática, né? Faz parte de qualquer ser vivo. Ora, se é da minha natureza, se é da natureza de um cachorro, de um gato, de uma tartaruga,
Aí, eu vou ter também, exatamente. Como é que eu vou fazer? Mas esse é assunto para os próximos vídeos. Se você gostou, já sabe, não deixe de se inscrever no canal, porque aí eu vou fazer agora uma série de vários vídeos sobre pressão alta emocional, e aí você vai poder acompanhar, tá bom? Mas aguarde, vai ser bem interessante, vai ser um vídeo parecido com esse aqui, de informações bem interessantes, de fácil entendimento, que para afinal, eu faço esse vídeo justamente para o público leigo, tá? Não é para o público médico. Apesar de muitos médicos virem para cá para pegar umas dicas, mas o foco mesmo principal é para você que está aí assistindo, tá bom? Espero que você tenha gostado, já sabe, se gostou, pô, não esquece, dá um like aí no vídeo, compartilha aí. Tem aquela pessoa estressada? Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe você e toda a sua família, e até o nosso próximo vídeo falando sobre pressão alta de origem emocional.